Então, vamos iniciar esse livro aqui hoje, Conflito e Paz, que é um dos livros muito bons do Bert Hellinger, para que a gente possa compreender um pouquinho desse conflito que travamos com a gente mesmo e o conflito que a gente vê acontecendo nas famílias, nos relacionamentos, enfim, na vida, né? Não existe vida sem conflitos. A gente começa com essa grande frase, para que a gente possa entrar, de fato, nesse grande contexto. Então, cada conflito acontece todos os dias. Ele surge quando precisamos impor-nos. Ajuda-nos a crescer, a encontrar soluções melhores, a ampliar nossas fronteiras. Portanto, em última análise, contribui para a segurança e a paz. Oi, Ana, seja bem-vinda. Já comecei aqui porque não tinha ninguém que quis se habilitasse a leitura, né? Mas eu leio um pedacinho e depois posso passar para você, se você desejar. Por trás deles, porém, existe conflitos de tipo bem diferente, pois atua neles uma vontade de extermínio. Eles envolvem extermínios, vida ou morte, sobrevivência ou extinção. Esses são os grandes conflitos. Esse livro aborda principalmente os grandes conflitos. Podemos achar que eles não se interessam tanto. Oi, Lu. Pois ocorrem em outras partes do mundo, longe de nós. Entretanto, quando olhamos para o nosso interior, logo reconhecemos quantas vezes desejamos, em nosso íntimo, que se faça justiça. Há certas pessoas como criminosos ou desejam o mal e até mesmo o pior, as pessoas que os lesaram. Com isso se manifesta em nossa alma o nosso movimento, que em outros contextos causa guerras e disputas, que causa danos aos outros e os leva à ruína. Por conseguinte, os grandes conflitos não são tão distantes de nós como gostaríamos de admitir. Neste livro aborda, antes de tudo, os movimentos da alma, que provocam os grandes conflitos. Estranhamente, são sobretudo aqueles movimentos que costumamos considerar como especialmente bons e válidos, pois os grandes conflitos são sustentados pela convicção de estarmos com a razão. Ou, em outras palavras, pela boa consciência. O perigo que envolve a boa consciência se evidencia pelo fato de que ela sustenta, de ambos lados, os conflitos homicidas, as quais tiram dela a sua energia. Neste livro, acompanhe os movimentos da consciência, tanto os bons quanto os perigos, tanto os bons quanto os perigosos, levando-nos, valendo-nos das luzes e experiências resultantes do trabalho com as constelações familiares. Elas nos mostram como podemos nos desprender, passo a passo, dos múltiplos envolvimentos a que nos induz, muitas vezes, essa boa consciência. Este livro é, portanto, antes de tudo, uma ajuda vital para as pessoas envolvidas em tais conflitos, que também não nos são estranhos. Ele mostra, à luz de muitos exemplos, como podemos conservar ou recuperar a paz de coração,
essa paz que nos torna realmente humanos, decididamente dedicados aos outros e conectados a eles pelo respeito e pelo amor. Essa paz nos ajuda a encontrar, finalmente, a nossa felicidade real, a mais profunda e a mais rica. Bert Hellinger. Então, ele mesmo fez o prefácio do livro, né? E agora a gente pode iniciar com a introdução e perspectiva e falar do grande conflito. Então, quem deseja ler? Rosa, você que chegou aqui primeiro, se deseja ler com a gente? Ou a Lu? Oi, Ana Paula. Então, quem deseja ler? Você, em introdução e perspectiva, se você quiser, eu posso começar, mas eu não posso, Sim. talvez, O ler grande até conflito. A vontade de extermínio. eu estou com grande problema no conflito computador. pretende remover algo do caminho. Em última análise, quer destruí-lo. Eu Por leio. trás desse conflito, atuam a vontade de extermínio. De que forças ou medos ela se alimenta? Ela se nutre principalmente da vontade de sobreviver. Quando nossa vida é ameaçada, reagimos pela fuga, esquivando-se de ser exterminados pelo outro. Ou pela agressão, tentando liquidá-lo, ou pelo menos pondo-lhe em fuga. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade de extermínio. O que importa nisso não é apenas, via de regra, liquidar o outro, mas também incorporá-lo e apropriar-se do que ele possui. Isso também está a serviço da sobrevivência. Horrorizamo-nos com o canibalismo, mas apenas na aparência. Pois ainda existem situações em que os seres humanos seguram sua sobrevivência a custas de outros seres. Muitas vezes, a assimilação do que foi exterminado por nós é inaceitável para a nossa sobrevivência. É verdade que nos alimentamos também dos frutos da natureza, mas isso também exige o sacrifício de outros seres, principalmente de animais. Esses conflitos, principalmente os mortais, são desumanos. Em caso de extrema necessidade, não podemos evitá-los. Uma vez que esses conflitos, embora assegurem a sobrevivência, também a colocam em risco. Desde o início, os homens sempre lançaram mão dos meios pacíficos para resolvê-los. Por exemplo, acordos, fronteiras bem definidas, associações de grupos menores sobre uma jurisdição comum e por meio de leis. A regulamentação jurídica mantém os conflitos mortais dentro de certos limites, principalmente porque o monopólio da força pelo governante impede a solução violenta de conflitos pelos indivíduos ou pelos grupos subordinados. Essa ordem é exterior. Ela se baseia, por um lado, no consenso, mas, por outro lado, também, e principalmente, no meio da
no meio da punição, que pode chegar à pena de morte ou uma exclusão da comunidade. Essa ordem, que é imposta pela força, é simultaneamente conflito e luta. Mas esse conflito é administrado pelo modo do servir à sobrevivência do grupo e de seus membros individuais. Assim, a ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções desta vontade. Quando os limites desta deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, irrompe de novo a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. O deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e de sua própria, essa vontade se desloca, às vezes, para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas. Que também, nessa área, atua frequentemente uma vontade de extermínio, e o que é sempre que abandonamos a objetividade. É o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntar juntos a melhor solução, pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou de tendências contrárias, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro. Pelo menos, moralmente, declaramos-nos um inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. Vamos dar uma paradinha aqui? Tem alguma pergunta aqui, vocês? Esse é um rico texto, né? Que revela algo de nós mesmos. Em que, de fato, nos deparamos? Quando escutamos o que escutamos e quando escutamos como nos escutamos. Então, se você é capaz de dizer eu também, você está numa rota de elucidação de muitos conflitos. Lu? Eu até me assustei. Não te ouço. Quando... Não te ouço. Me ouve? Não. Não me ouve? Marie, eu estou ouvindo e eu tentei falar com também você. Não você te não ouço, Ana. Eu não te ouço. Você não está ouvindo. Você me ouve? Uhum. E ouço a Lu também. Lu, você me ouve? Sim, eu te ouço. Mais interessante que eu não ouço nenhuma das duas. Poxa. Tanto que eu entrei nos dois aplicativos porque eu achei que era o meu celular que estava com problema. Ouço, sim. Apesar de que, para mim, o seu áudio está
é aberto, né? Quando fica fechadinho, existe o microfonezinho fica vermelho. Mas eu sei que você está com o microfone aberto, mas eu não ouço vocês. Pois é. Se a Martinha puder nos ajudar, eu agradeço, por favor. Marie, todos estamos aqui conseguindo falar. Deixa eu ver Vocês aqui, conseguem me meu ouvir, computador, Lucilene? tá dizendo, meu som está em Silva. 100. Está no som total. Eu ouço, Martinha, você. Sim, Sim, também. então deve ser algum ajuste da Marie que precisa ser feito. É preciso botar o fone de ouvido. Então, eu não consigo ouvir ninguém. Enfim, eu acho que vocês podem escrever no chat, que eu posso ler, que fica mais prático assim, né? Sim, sim. Então, quando o Bert ele coloca essa última frase dele, né? Esse livro é, portanto, antes de tudo, uma ajuda vital para as pessoas envolvidas em tais conflitos, seja ele qualquer conflito, que também não nos são estranhos. Ele mostra à luz de muitos exemplos como podemos conservar ou recuperar a paz do coração, essa paz que nos torna realmente humanos, dedicados aos outros e conectados. Então, a gente se conecta pelo outro com a grande frase, né, que Jesus Cristo nos deixou, né? Amai-vos uns aos outros. Que às vezes fica bem difícil, bem longe da realidade, quando estamos em conflito. Então, esses conflitos que nos acompanham o dia inteiro, o dia a dia, né? Nem sempre o dia inteiro, mas o dia a dia, sim. É esse conflito que a gente precisa olhar para eles e trazer o exercício fundamental pelo respeito e pelo amor. Porque isso é a sanação das exclusões. E como dominar, porque nisso existe a emoção que experimentamos, é a emoção do desconforto, da raiva. E como tornar essa raiva mais produtiva? Como podemos estar primeiro olhando para nossos conflitos interiores, nossos pequenos conflitos, né? E depois partir para como olhamos para os grandes conflitos. E a Lu coloca assim: fiquei assustada ao tomar consciente o quanto estamos em constante conflito, já a partimos da nossa alimentação, né? A partir da alimentação. É incrível isso, né? Porque eu escolho para mim alimentar, e isso também está gerando, e ele coloca às custas de outros seres. Eu acho que isso é o que é de mobilizante, às custas de outros seres. Mas ele diz assim, tem uma pergunta: este conflito, principalmente os mortais, são desumanos? Não. É um conflito humano, principalmente porque muitos de nós não podemos nos desvincular, ou não podemos desvincular por uma questão circunstancial, cultural, ou uma questão política, ou uma questão ideológica, ou uma questão do amor cego. Então, como encarar esse conflito se não for pelo viés do respeito? E pelo viés do amor? O que podemos minimizar
ou mitigar esses conflitos. Compreender que os conflitos são humanos, estão dentro de nós. E compreender também quais são os conflitos que eu posso olhar para eles e que eu posso ter uma outra postura interior, interna. Então, quando esses conflitos deixam de existir, como acontece na guerra, ou quando o poder da ordem desmorona, como nas revoluções, irrompe o novo, de novo, a vontade arcaica de extermínio, com suas terríveis consequências. E a gente olha no nível micro, é o nível do eu individual, um contexto familiar, cultural, e um contexto maior, social, ideológico, de uma guerra. Então, quantas guerras nós estabelecemos dentro de nós. Peraí, deixa eu ver o que a Martinha está falando aqui em relação a isso aqui que ela me trouxe. A saída do seu som deve estar em outra opção, sem ser no notebook. Seu notebook. É só aceitar o convite. Eu não sei onde está esse convite. Então, eu não sei como fazer isso agora. E quando encontra duas demandas que se sobrepõem uma para a outra, eu acho que isso atrapalha um pouquinho. Atrapalha um pouquinho o que a gente está fazendo e atrapalha um pouquinho do que está em curso, né? Eu não sei fazer isso, Martinha, com licença. Não vou mais olhar aqui, porque termina atrapalhando e eu não sei o que fazer agora nesse momento, tá bom? Um beijo. Obrigada. Então, é quando a gente entra nesse movimento de olhar para o que é amplo dentro do conflito, o que me torna uma pessoa propensa a desconsiderar os conflitos internos e a considerar o conflito dessa amplitude, porque a gente precisa olhar primeiro para cá, primeiro o eu como ponto de partida. Quais são os meus movimentos e as minhas atitudes que me deixam em paz, que me coloca nesse lugar de poder perceber qual é o meu lugar, qual é o meu pensar, o que é que eu faço os pequenos danos, como é que eu faço as exclusões, o que nessas exclusões está o meu desejo de extermínio. Porque Beto começa com uma frase: todo grande conflito pretende remover algo do caminho. Mas, como o conflito é algo inerente à nossa vida, a gente precisa saber o que vamos fazer com ele, né? E para isso teria um outro texto que está aqui, a justiça, né? Então, essas disputas tiram sua energia, não apenas da vontade de extermínio, mas também de uma necessidade, comum a todos os seres humanos, de equilíbrio entre o que dá e o que se recebe, entre ganhos e perdas. Nós as conhecemos também como necessidade de justiça. Nós só teremos paz quando alcançarmos esse equilíbrio. Por isso, a justiça é para nós um bem totalmente valioso. Mas isso acontece em todos os casos? Ou apenas em determinados contextos que se trate da compreensão de um bem? Pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas. Quando
quando se trata de perdas e danos. Esclareço com um exemplo. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isto é, para compensar, queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação. Portanto, nessa necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impele a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar dano. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança, e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-nos aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça, faz-nos valer a vontade de extermínio. Então, tem uma parte de alguns trechos do Bert, que ele fala assim, né, que quem nos causa algum dano, esse dano precisa ser reparado. E a gente só repara o dano causando um dano menor. Ou seja, o outro precisa sentir que feriu, que ultrapassou os limites, que deixou o outro numa situação difícil. Então, o que é que ele fala? Ele fala que é necessário também que a gente possa fazer um movimento de dar um pouco menos, um pouco menor, para que haja justiça nesse dano. Então, para, de novo, recompensar o que cresce. Se recebemos, se a gente faz uma escalada, cada vez nós damos um pouco mais, aonde vamos chegar? Vamos aumentar o conflito. Então, é necessário que a gente dê um troco um pouquinho menor. E dando cada vez menor, nós chegamos a um momento de sanar e de poder fazer um equilíbrio, porque a gente sabe, né, que o equilíbrio é sempre desequilibrado. Então, gente, aqui ele está dizendo que a reunião vai ser finalizada daqui a 10 minutos. Então, acho que vai dar tempo eu ler sobre a consciência e finalizamos aqui na página do livro físico, na página 17. Ok? Então, vamos um pouquinho mais. A consciência. Uma outra consciência, uma outra coisa estimula o conflito. É algo que julgamos bom e que, não obstante, produz o mal. É a boa consciência. Tal como a justiça, a boa consciência é atrelada como um cavalo ao coche pela vontade de extermínio. Pois sempre que alguém se julga melhor do que o outro, que outros, acham-se no direito de fazer-lhes mal. Ele age sobre o influxo da sua consciência, com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo. Olha aqui como ele traz esse aprofundamento sobre a consciência. Ele está falando da consciência sua, está falando da consciência pessoal. Mas aqui, quando ele fala a consciência da família e do grupo, a gente já está vendo que aqui é a consciência coletiva, é a consciência de clã. Essa consciência de clã é que assegura a sobrevivência do indivíduo. É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência.
do conflito com outros grupos, por meio da vontade de extermínio. Minha família é melhor do que a sua, nós somos mais corretos do que tais e tais pessoas, né? Então, essa consciência, que é considerada por muitos como algo sagrado, santifica os ataques a pessoas que pensam ou agem de modo diferente, e mesmo o extermínio delas. Daí nascem as guerras santas, tanto nos campos de batalha quanto no interior dos grupos, onde os que pensam e agem de maneira diferente são vistos como um perigo para a união desses grupos. Como numa guerra, também aqui todos os meios para tal fins são justificados e santificados pela boa consciência. Então, nós olhamos também para dentro de nós, das nossas famílias, quando a gente traz as nossas indignações diante do que a gente vê como algo que não é permitido, como algo que vai ao encontro, ou de encontro às nossas premissas. Como a guerra, também aqui, todos os meios para tal fins são justificados e santificados pela boa consciência. Por isso, todo apelo à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil e esvazia-se, não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela boa causa. Por isso, todos os apelos à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil e esvazia-se, não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela uma boa causa. Por outro lado, quem apela para a consciência deles o faz sobre o influxo de uma outra consciência, a saber, de sua própria boa consciência, e corre o risco de recorrer com o seu incentivo aos mesmos recursos dos agressores. Por isso, são vãs as tentativas de resolver os grandes conflitos, apelando para a justiça e a boa consciência. Fortíssimo isso. E há que ter muita reflexão sobre isso, porque o Bert, a meu ver, até onde eu tenho conhecimento, aqui está um grande momento de reflexão, porque quando Bert olha para a vida e para a morte como um binômio inseparável, e ele traz uma outra fala, que é: assim Deus quis, e nos coloca em frente ao grande poder do sim e do não, nos leva a um lugar de definição, que é a concordância, mesmo que aquilo seja, quando aquilo é grandioso. E eu me lembro de uma fala dele, quando ele dizia assim, quando as pessoas falavam, nós temos um livre-arbítrio. E ele, sabiamente, ele traz a frase, temos um livre-arbítrio para as pequenas coisas, para os pequenos conflitos, não para os grandes.
E aí, caramba, eu fiz. E sabiamente estar escolhendo o nosso lugar, estar sabiamente no profundo respeito e no profundo amor com tudo que há. No processo de passagem, a vida continuará. O que vai acontecer, eu posso querer um futuro muito brilhante, muito lindo, para as próximas gerações.